Nesse vídeo a gente vai falar sobre o roteiro para filmes de curta-metragem e séries com episódios de curta duração. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor do canal Kinobox. Bom, eu costumava dar oficina de cinema em algumas cidades do interior do Brasil. Eu decidi trazer aqui para o YouTube 3 aulas básicas de roteiro, produção e distribuição para mostrar para você que é possível sim fazer bons curtas-metragens sem precisar de grandes equipamentos, sem precisar de uma faculdade, só tendo muita disposição e um pouquinho de conhecimento. O roteiro é o início da jornada. É quando você pega a ideia daquela história que você teve e passa tudo para o papel, colocando ali todos os diálogos e ações que vão ter no filme. Diálogos são as frases que os personagens falam, seja numa conversa com alguém ou quando ele está falando sozinho mesmo. E quando eu falo de ações, eu não estou falando só das cenas de ação, não. Quando o personagem senta no chão e chora, isso é uma ação. Quando a personagem sai da cozinha e vai para a sala, isso é uma ação. Quando todos os personagens se olham em silêncio com um olhar de medo, isso é uma ação. Então, primeira coisa, roteiro é esse papel aqui, onde vão ter todos os diálogos e ações que vão acontecer no filme. E se tiver narração, é importante que a narração também entre no roteiro. O objetivo aqui é que qualquer pessoa que leia o roteiro, que ela consiga enxergar o filme que está aí na sua cabeça. Tanto os atores, quanto a sua equipe, quanto possíveis patrocinadores, todo mundo. Vamos pegar esse roteiro aqui como exemplo, que é da websérie Supernova, que eu dirigi e participei da escrita do roteiro. Exterior, pátio do colégio, dia. Num dia ensolarado, nuvens densas deslizam lentamente pelo céu azul. No pátio do colégio, Natara e Cadu brincam de enxergar figuras nas nuvens, enquanto Everton mexe no celular. Ação. Isso é o que está acontecendo na cena. Logo depois entram os diálogos intercalados com outras pequenas ações. Natara, ali Cadu, tá vendo não? Do lado do tubarão. Cadu, eu tô vendo, é uma galinha, com cabeça de dragão e pata de cavalo. Natara e Everton franzem a testa e olham para Cadu, que sorri. Natara, não Cadu, você tá zoando, é sério. Everton, galinha com cabeça de dragão? Cadu olha para o céu como se estivesse conferindo a figura na nuvem. Isso, e pata de cavalo. É muito importante você ir intercalando diálogos e ações para não ficar nenhum blocão de diálogo, senão a gente não sabe quais são as ações que estão acontecendo enquanto os personagens conversam. Vamos ver como essa cena ficou depois de filmada? Ali, Cadu. Tá vendo não? Do lado do tubarão. Tô vendo. É uma galinha com cabeça de dragão e pata de cavalo. Cadu, galinha com cabeça de dragão. Isso, e pata de cavalo. Você tem noção que só a cabeça de dragão seria muito maior que uma galinha? Você tá zoando, né, Cadu? É sério. Ali, ó. Cadê, Natara? Não tô vendo. Roteiro é isso, os diálogos e ações que vão acontecer no filme. Mas, Vitor, eu coloco também o que os personagens estão sentindo no roteiro? Boa pergunta. A gente está muito acostumado a ver isso em livros, né? A gente lê o que os personagens estão sentindo. Mas num filme, a gente vê as ações que estão acontecendo e a gente ouve os diálogos. A gente não consegue saber o que os personagens estão pensando ou sentindo. Então, todos os sentimentos precisam ser traduzidos através de ações e de diálogos. Assim, o espectador consegue entender claramente quais são os desejos e os conflitos daquele personagem. E antes da gente continuar, é preciso deixar uma coisa muito clara aqui. O roteiro, gente, é um guia para que todo mundo trabalhe numa mesma direção. Mas o resultado final do filme, o que a gente vê na tela, nunca vai ser 100% igual ao roteiro. Então esteja preparado para as mudanças que naturalmente vão acontecer durante a gravação e durante a edição do filme. Não, beleza, Vitor, mas por onde que eu começo a escrever o roteiro? Vamos lá, primeira coisa, lembrar que a gente está falando aqui sobre curtas-metragens, que são filmes de 10 a 15 minutos, que é um rolê completamente diferente de longa-metragem. Filme de longa-metragem precisa de um roteiro bem complexo, com uma estrutura que geralmente segue um modelo bem padrãozinho. Mas quando a gente está falando de curta-metragem ou de websérie em que os episódios têm uma história bem fechadinha, como se fosse um curta, a gente não precisa seguir esse modelo padrão do longa-metragem. O importante é a gente conseguir prender a atenção do espectador durante aquele período de tempo. Essa é a sua missão. No longa-metragem, que a pessoa está presa numa sala de cinema,
Mesmo que o filme não seja lá assim tão bom, ela não vai sair da sessão porque ela pagou para estar ali dentro. Então ela vai chegar até o final da história com você. No curta-metragem que a gente faz e coloca no YouTube, se você não prender a atenção da pessoa para ela ficar até o final da história com você, ela vai embora no meio do filme. Ela vai clicar em algum vídeo sugerido ali embaixo, ela vai assistir um videoclipe da Anitta ou da Pablo Vittar, ela vai clicar na notificação do WhatsApp. Então é importante manter isso sempre em mente enquanto você estiver escrevendo o seu roteiro. O jeito que eu estou escrevendo a minha história, ela prende a atenção do espectador? Não esquece. Tudo começa com uma ideia, uma simples ideia, absolutamente tudo. Harry Potter começou com uma ideia. E se a gente tivesse uma escola de bruxos, uma escola de magia, e a gente acompanhasse 3 amigos e suas aventuras durante os anos de formação nessa escola? Pronto, uma ideia. Quando a gente está pensando em curta-metragem, o legal é a gente tentar pensar na ideia mais simples para poder contar uma história. A gente tem pouco tempo. Se vem, por exemplo, na sua cabeça a ideia de um filme que é assim: 2 adolescentes se apaixonam, dão um primeiro beijo escondido, descobrem que suas famílias não aprovam o namoro, então eles desistem do relacionamento. Então eles percebem que não vão conseguir viver um sem o outro, decidem então fugir juntos para fora do estado, acabam indo morar numa ecovila e são felizes para sempre cuidando da horta e dos jardins. Isso se chama longa-metragem. Percebe? A gente não tem tempo para contar tudo isso em 10 a 15 minutos. Sabe o que seria um ótimo curta-metragem? 2 adolescentes se apaixonam e dão um primeiro beijo escondido. Lindo! Outro curta-metragem que seria incrível. Casal de adolescentes tem conflito com suas famílias e decidem fugir juntos para poder viver sua história de amor. Pronto, perfeito. Simples assim. O curta não precisa ter início, meio e fim dessa forma mais tradicional como os longas-metragens. Se tiver, beleza, mas você não precisa ficar preso a isso, ok? Se lembre, a gente tem de 10 a 15 minutos para contar uma história. A ideia que você teve cabe nesse tempo? Bom, beleza então. Primeiro passo, tive uma ideia. A ideia é: um homem anda em depressão por conta da morte de sua mãe, até que encontra um novo amor e volta a enxergar a beleza na vida. Pronto, uma ideia simples. Mas e agora, Vitor? O que eu faço depois que eu tive a ideia? Minha sugestão é que você pense agora qual o gênero do filme que você quer fazer. Essa mesma história, por exemplo, do homem em depressão que encontra um novo amor. Essa história pode ser um drama clássico, por exemplo, no estilo daqueles filmes que costumam ganhar o Oscar, sabe? Pode ser um drama tipo novela mexicana, com emoções exageradas, bate-boca, lavação de roupa suja. Essa história pode ser um romance, com cenas de beijo, cenas de carinho, frases de amor, frases de efeito. Se você coloca umas piadas na história e pensa num ator que é meio humorista, essa história pode muito facilmente virar uma comédia. Se você pensa em elementos de mistério que criam uma tensão na história, o filme pode virar um filme de suspense. Se esse novo amor for em forma de robô ou de uma pessoa que veio do futuro, o filme pode ser uma ficção científica. Se durante a história eles precisam ir de um lugar para o outro resolvendo pequenos desafios, a história pode ser uma aventura. Ou seja, não existe limite para a sua criatividade. Então a pergunta é: qual o gênero do filme que você está pensando em escrever o roteiro? E isso é muito importante porque tem a ver com o interesse do público. E se você está pensando em disponibilizar esse filme no YouTube, isso é mais importante ainda para você poder saber em que público-alvo você vai mirar na hora de utilizar as ferramentas do próprio YouTube. Para você conseguir um alcance realmente significativo e arrumar uns 2, 5, 10 milhões de visualizações. É possível. Você só precisa escolher bem o público com quem você quer falar, definir o gênero do seu filme e contar a sua história. Claro que precisa ser uma história boa e que prenda a atenção das pessoas. E eu estou repetindo isso, da importância de prender a atenção do seu público, porque no YouTube, o tempo que a pessoa passa assistindo o seu vídeo é uma das coisas mais importantes para o algoritmo. E isso se chama retenção. Se você tem um filme, por exemplo, que a média de visualização das pessoas é de 2 minutos, o YouTube vai mostrar esse vídeo para algumas pessoas. Agora, se você tem um vídeo que a média de visualização das pessoas é de 8 minutos, ou seja, ele prende a atenção das pessoas, o YouTube vai mostrar esse vídeo para milhares de pessoas. Mas, Vitor, como é que a gente faz para ter um filme que prende a atenção das pessoas? Bom, minha principal sugestão é evitar tempos mortos.
aquelas cenas monótonas, aquelas cenas mais introspectivas que o personagem fica reflexivo, evitar cenas muito grandes sem diálogo, evitar aquelas cenas muito paradas sem ação nenhuma acontecendo. Não é que esse tipo de cena ou que filmes que tenham esse tipo de pegada seja errado. A questão é que histórias assim exigem mais a atenção do espectador. Então talvez esse tipo de filme tenha uma performance melhor em festivais de cinema, em sala de exibição. No YouTube, na internet, onde tem milhares de distrações, a gente precisa sim se preocupar em manter a atenção do espectador no seu filme. Bom, e isso leva a gente a uma questão específica que é o do público-alvo. Mas Vitor, meu filme é para todo mundo, ele não tem um público-alvo. Por mais que a sua história seja incrível e que de fato as pessoas possam adorar ela, é sempre bom a gente pensar o seguinte: qual é aquele público específico que tem mais chance de gostar dessa história? São adolescentes de 13 a 17 anos? Ou é uma história de romance que o público principal são mulheres de 18 a 24 anos? Ou é um filme de comédia LGBT voltado para homens gays de 25 a 34 anos? Ou é um drama sobre término de relacionamento voltado principalmente para pessoas de 35 a 44 anos? É extremamente importante você manter isso na sua cabeça enquanto estiver escrevendo o seu roteiro. Se for uma história de romance, por exemplo, voltada para um público adolescente, vai ter uma linguagem específica para se comunicar com aquele público, cheia de gírias do momento. Ela vai ter os típicos conflitos da adolescência. Ela vai ter protagonistas numa faixa etária que seja possível a identificação do público com os conflitos apresentados. Uma história de romance para pessoas com mais de 45 anos vai ser completamente diferente. Você precisa ter muito bem definido qual é o seu público-alvo, qual é o seu público principal, para você se manter sempre no tom certo para aquele público, na hora que você estiver escrevendo o seu roteiro. Bom, dito isso, deixa eu ser sincero com você aqui agora. Na hora de começar um projeto, você pode escolher qualquer um desses 3 pilares para dar o pontapé inicial: a ideia, o gênero ou o público-alvo. Às vezes você nem teve ainda a ideia para sua história, mas tem um desejo de fazer um filme de comédia. Tudo bem, depois você pensa no público-alvo e então descobre quais são as histórias que cabem dentro desse cenário. Ou, sabendo que você quer fazer um filme de comédia, você pensa numa ideia para uma história e depois descobre qual é o público-alvo melhor para esse filme. Ou você às vezes nem teve uma ideia ainda para sua história, mas inicia o projeto pensando: eu quero fazer um filme para homens gays de 18 a 34 anos. E aí depois você pensa no gênero e na ideia em si. Beleza. O importante é você ter muito bem definido esses 3 pilares antes de começar a escrever o seu roteiro. Definido isso, o próximo passo é argumento. O argumento é uma página de texto. É desenvolver a ideia da história que você quer contar, colocando ali os personagens, os principais conflitos, desmembrando a história em pequenas cenas, colocando o que acontece de importante em cada momento do filme, colocando também os lugares onde cada coisa acontece. O argumento é como se fosse uma carta, como se fosse um e-mail, né? De você contando para alguém a história inteira do seu filme, do início ao fim, sem esconder nada. Sabe quando você vê um filme na sessão da tarde e aí você vai comentar com algum amigo seu, esse amigo não viu o filme? Aí você fala: ah, a história de um cara e de uma mulher que se conhecem numa viagem de navio, só que eles não podem ficar juntos, etc, etc, etc. Aí o navio bate no iceberg e eles tentam se salvar, etc, etc, etc. Mas aí ele morre no final e a gente descobre que a moça, na verdade, é a velha que está contando toda a história do filme. Isso é o argumento. É a história contada do filme, do início ao fim, sem esconder nada. Mas Vitor, para que é isso? Por que eu não escrevo direto logo o roteiro? Boa pergunta. Pode parecer um pouco perda de tempo, né, escrever esse argumento. Mas pensa comigo, o roteiro final vai ter de 10 a 15 páginas mais ou menos. O argumento às vezes não chega nem a um parágrafo. O argumento é como se fosse um rascunho, para você deixar as ideias virem, sabe? As cenas virem aos poucos, e você poder mexer nelas mais facilmente. Se você for uma pessoa esperta e quiser que seu filme tenha mais chance de sucesso, você pode pegar esse argumento, que é pequeno, e mandar para umas 10 ou 20 pessoas próximas a você para ouvir a opinião deles. E aí você pode falar, né? Então, eu estou pensando em escrever um roteiro para essa história aqui, mas eu não tenho certeza se ela está realmente interessante. O que você acha? E aí você ouve com atenção a opinião dessas pessoas. E aí você vê se o caminho que você está seguindo está legal ou se é melhor mudar um pouco o rumo da história.
Pronto, escreveu o argumento, pediu opiniões sobre ele, revisou o seu texto. Tá satisfeito agora com a sua história? Então agora é a hora de começar a escrever o roteiro. Como eu disse no início, no roteiro a gente vai ter todos os diálogos e ações que acontecem no filme. O roteiro vai ser usado para ensaiar com os atores, para poder definir a escolha das locações, que são os lugares da sua cidade, do seu bairro, onde a gente vai gravar as cenas. O roteiro vai ser usado para a edição do filme, vai ser usado por todo mundo da equipe. Então é muito importante que ele seja claro e minimamente estruturado. Mas Vitor, como assim estruturado? Não é só escrever o que vai acontecer no filme? Sim, mas existe uma coisa fundamental no roteiro que é a divisão e estruturação das cenas. Uma cena nada mais é do que uma situação que acontece num determinado ambiente e num determinado momento. Aqui, por exemplo, eu estou no meu quarto. Se eu tiver uma história que se passa aqui na minha casa e aí acontece uma situação no meu quarto e depois acontece uma outra situação na sala, a gente vai ter duas cenas. Mesmo que seja uma ação contínua, de eu saindo do meu quarto e indo para a sala, ainda assim vão ser duas cenas. Cena 1, quarto. Cena 2, sala. Porque cada mudança de ambiente marca uma mudança de cena. E numa outra hipótese de uma história que se passa aqui em casa, imagina que tem uma cena que acontece no meu quarto de manhã e logo na sequência no filme, uma outra cena no meu quarto, só que à noite. De novo, a gente vai ter duas cenas. Cena 1, quarto dia. Cena 2, quarto noite. Porque cada mudança de tempo também marca uma mudança de cena. Além das cenas serem numeradas, elas têm um cabeçalho, como se fosse um título. Então nesse cabeçalho a gente vai colocar o lugar onde se passa a cena, se é sala, quarto, cozinha, escola. Vai colocar o momento do dia que a cena acontece, que geralmente são manhã, tarde, noite, amanhecer e entardecer. E para poder ajudar a equipe que vai produzir o filme, a gente sempre coloca também se a cena se passa num lugar externo ou interno. Vamos ver um exemplo de como é que fica um cabeçalho. Cena 1, externa, pátio do colégio, dia. Cena 2, interna, biblioteca do colégio, dia. E vai ser sempre nessa mesma ordem. Número da cena, se é interna ou externa, o lugar onde acontece e o momento do dia. Se para a história não faz diferença se a cena acontece de manhã ou de tarde, você pode colocar dia sem nenhum problema, beleza? Mas Vitor, para que precisa colocar se é interna ou externa? Essa informação é muito importante por dois motivos. Cenas externas dependem muito das condições climáticas, de sol, de chuva, de vento, e por isso elas são mais difíceis de programar. Podem acontecer muitos imprevistos, a gente tem que remarcar o dia da gravação. E também em ambientes externos, a gente tem menos controle da luz. Então pode estar claro demais ou escuro demais, e isso atrapalha um pouco o trabalho da equipe de fotografia. Por outro lado, cenas internas, a gente geralmente precisa arrumar alguma iluminação extra, porque os ambientes são escuros, e aí a gente tem que arrumar refletores, tem que ver se o ambiente da gravação tem espaço para colocar esses refletores. Então quando a equipe dá uma olhada rápida no roteiro, só lendo os cabeçalhos e vendo quantas externas e internas tem, dá para ter uma noção mais ou menos do tanto de trabalho que aquele filme vai dar. Então não esquece, número da cena, se é interna ou externa, o lugar onde acontece e o momento do dia. Beleza? De resto, é só escrever as cenas, lembrando que tudo deve ser colocado em forma de ação ou diálogo. E não esquece que o diálogo tem que vir com o nome do personagem que vai falar aquele texto. E agora um último conselho. Escreveu a primeira versão do seu roteiro? Agora fala com aqueles amigos que você mandou o argumento e pergunta se algum deles gostaria de ler o seu roteiro para dar opinião. E mais uma vez, ouve com atenção a opinião que eles vão dar, para ver se dá para tirar dali alguma ideia para melhorar a sua história. Depois você volta para o seu roteiro e vê se ajuda a mudar alguma coisa, ou tirar alguma cena, ou colocar uma cena nova. Isso é o que a gente chama de segundo tratamento, como se fosse uma segunda versão do roteiro. Tem alguns filmes que têm 3, 4, 5 tratamentos diferentes. E tudo bem. É muito indicado que você não pare no primeiro tratamento do roteiro, que você tenha a oportunidade de fazer pelo menos um segundo tratamento, que assim você consegue dar uma lapidada na sua história, entende? Aqui na lateral eu vou deixar os vídeos de produção e distribuição, não deixe de assistir. E coloca aqui nos comentários o que você gostaria de aprender mais profundamente sobre roteiro, para a gente poder gravar mais conteúdo aqui para o canal. Bem-vindo à Academia Kinobox! Esse vídeo foi viabilizado pelo edital Cultura Presente nas Redes, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado!